Olá, galerinha. Aparição surpresa, literalmente uma aparição na sua timeline ou no seu Insta. Estamos aqui ao vivo porque eu senti essa necessidade de estar aqui, né, nesses tempos trevosos, vou usar trevosos mesmo, nesses tempos trevosos que estão trazendo tantas coisas, né, e parte do meu trabalho é também vir aqui até vocês, né? E independente de qualquer lado aí que você possa estar, que eu acho que já não é mais uma questão de lado, né? É uma questão de centro. Eu já não sou uma mulher que trabalha apenas com o feminino, já sou uma mulher que trabalha com o feminino e com o masculino. Então, eu estou aqui como uma mulher que está buscando essa integração, tanto interna quanto nos trabalhos que eu realizo. E é por isso que eu estou aqui, né? Então, eu estou aqui para dar uma contatada em vocês, né? Eu não sei como que vocês estão passando por esses períodos, né? Não sei como que vocês estão se sentindo, como que vocês estão vivendo, ou talvez sobrevivendo a esses dias, mas eu acho que se a gente partir do princípio do feminino, eu gostaria muito que vocês se lembrassem de se cuidar, né? Se a gente focar um pouquinho e lembrar que o movimento do feminino é o movimento, né, que nos conduz para o nosso interior, para dentro de nós, é essencial que nós não esqueçamos disso, porque senão nós vamos ser dominadas pelo meio, pelo externo, né? O meio está nesse momento trevoso, estamos num período novamente desafiador, mas se você, como eu, acredita em reencarnação, se você não acreditar, tudo bem, mas se você, como eu, acreditar em reencarnação, você sabe que a gente já passou por isso muitas e muitas e muitas vezes, que isso faz parte dos ciclos, né? Dos ciclos femininos, ciclicidade, vida, morte, vida, recomeços. Então, a gente já sabe que tudo isso é um ciclo que se repete, porque a história se repete, né? Até a história se repete até ela ser exaurida, né? Até ela chegar no que ela precisava chegar. De aprendizados, até se a gente pensar, né? Tem sempre aprendizados maiores para a gente observar. Mas, independente disso, né, precisamos lembrar que o feminino é cíclico, que o feminino precisa desse movimento de interiorização, né? Eu acho fantástico, eu sou uma das mulheres que estão no movimento de ação, de masculino, de agir aí no mundo, até porque eu não consigo ficar calada. Quem me conhece, né? Então, sabe que eu não vou ficar plácida, quieta, até porque eu acho que a gente já foi silenciada por tempo demais. E eu prezo a voz das mulheres. Isso é algo que eu peço muito aqui, como um apelo que você, mulher, não silencie as outras mulheres, porque eu estou vendo muito dentro de todos os movimentos, inclusive os movimentos terapêuticos espirituais e movimentos de todos os meios no mundo, como a gente continua dentro desse padrão de silenciamento das outras mulheres, impondo as coisas, né? Ou seja, atuando dentro do molde patriarcal, que é o domínio, eu quero convencer, eu quero impor o meu poder sobre o outro, mesmo mascarado de boas intenções. Então, a gente precisa tomar um cuidado, como que a gente pode agir diferente, como que a gente pode agir através desses princípios que estamos tentando resgatar do sagrado, né, sagrado feminino e sagrado masculino, para que a gente possa atuar tanto internamente quanto externamente e não repetir o padrão. Porque senão a gente vai estar sendo igual, nossa, falei até gerundismo para você ver o grau da loucura, né? Estaremos iguais àquele que a gente quer combater. Então a gente acaba se tornando como aquele que a gente quer embater. E essa não é a ideia. Nós queremos ser diferentes, nós queremos criar um novo viés, um caminho diferente para atuar, né? Então, esse é o primeiro ponto, para a gente ficar um pouquinho mais alerta e pensar, né, o quão, muitas vezes, patriarcal nós estamos sendo nos nossos atos, nas nossas palavras, nas nossas ações, nos nossos pensamentos, nas nossas interações, e observar que nós queremos desconstruir isso, nós queremos sair dessa matrix, então não podemos repetir, né, as coisas da forma como ela é, porque da forma como ela não resolve, né? Já não está resolvendo, né? O patriarcado está ruindo, né? Ele tá nesse lugar de revanche exatamente porque está tendo um movimento de desmascarar, né? Nós estamos desmascarando o patriarcado e tomando consciência de que não funciona para ninguém.
Então, esse é o primeiro ponto, fiquemos um pouquinho mais alerta às atitudes patriarcais que a gente acaba tomando. Então, lembrar alguns princípios do patriarcado, né? Dominação, violência, a questão de poder sobre, a questão da gente impor uma verdade única, entre tantas outras coisas, mas eu acho que esses são os princípios que a gente tem que ficar alerta, tá? Então, não atue dentro desses espectros, seja diferente, pare, respire e pense, como que eu posso atuar de um lugar que seja um outro lugar? Eu não quero mais, né? Se estamos lutando tanto quanto o patriarcado, porque sim, quando a gente luta, por exemplo, pela democracia, pela vida, enfim, por tantas outras coisas, a gente está lutando fora do patriarcado, né? Porque o patriarcado não nos permite a diversidade, não nos permite a democracia, não nos permite a igualdade, não nos permite a parceria, e nós estamos buscando isso, pelo menos eu estou. E é isso que eu trago para vocês, porque eu só posso trazer aquilo que, para mim, é a minha realidade, né? Senão eu estaria atuando e fazendo citações, e eu não estou aqui para isso, né? Eu estou aqui para compartilhar o que eu vivo e o que eu busco na minha vida e no meu trabalho. Então, alerta a esse primeiro ponto, nós podemos passar para um segundo ponto, que é, ok, nós temos coisas para fazer, né, feminismo, nós temos coisas para fazer no social, no político, no meio, fora, né, porque o feminismo é isso, né, não é só trabalhar o sagrado feminino, não é só trabalhar o sagrado feminino em mim, mas feminismo é atuar também esse sagrado feminino, então é colocar esse sagrado feminino em ação. Para mim o feminismo é isso, é colocar o sagrado feminino em ação, ou sagrado feminismo, gostei disso. Pode juntar e parar de separar as coisas, né, até porque elas não são separadas. Feminino, sagrado feminino e feminismo não estão separados. No meu mundo não faz sentido. Para mim as duas coisas estão super juntas. Então, como que eu posso, então, saber que eu preciso atuar no mundo de uma forma diferente, de uma forma que não seja patriarcal, que não seja reproduzir, né, o machismo e todos os ismos, e como que eu posso, então, criar uma nova realidade. Só que para isso, a gente está esquecendo de um ponto principal, e eu só estou vendo muito alunas, clientes, mulheres ao meu redor, nós estamos esquecendo da gente mesma. Está todo mundo surtando, todo mundo surtando. Medo, pânico, desespero, pavor, ódio, né? A gente está num lugar que não é um lugar que ninguém deveria estar, mas a gente foi para aquele lugar, a gente foi para aquele buraco negro, né? Eu, assim como você, já tive momentos de pânico, de desespero, e eu voltei para o quê? Eu voltei para aquilo que a gente está se esquecendo, mulheres e homens também, a gente está se esquecendo de se cuidar, né? É aquela coisa, não dá para a gente fazer alguma coisa se a gente está vazia, se a gente está instável, se a gente está desequilibrada. E o que eu vou levar lá para fora? Eu vou levar desequilíbrio, eu vou levar essas coisas, né, que são a realidade do meu interior. Então, assim, eu convido vocês de verdade a se cuidarem. Eu até gostaria de saber como vocês estão se cuidando, se é que vocês estão se cuidando, né? Nós precisamos cuidar de tudo, de todos os níveis, né? Eu falei com muitas alunas, por exemplo, que estavam com dificuldade de meditar, com dificuldade de orar e tudo mais, e aí eu trago aqui para vocês estão cuidando do corpo primeiro, porque a primeira coisa é cuidar do mais palpável, do telúrico, né? Do físico, do que eu consigo tocar, né? E o que mais está me ajudando é cuidar primeiro desse físico. Então, o que eu mais estou fazendo nesses últimos dias para manter a sanidade e não surtar, e não deixar o medo entrar, né? E aí a gente perde completamente o foco da vida, né? Eu tô vendo muitas pessoas que deixaram de viver mesmo, né? Não estão vivendo mais. E a gente está se esquecendo que a gente precisa viver também, né? Por mais difícil que seja. Então, o que está me ajudando muito, além do yoga, obviamente, porque o yoga é aquilo que eu mantenho constante já há 18 anos, é dançar, né? Então, eu estou dançando bastante, dançando mais, e isso me puxa de volta, né, para o corpo, me puxa de volta para a realidade, me puxa de volta para dentro de mim e fala, opa, peraí, calma aí, presta atenção, né, porque a gente deixa de prestar atenção, presta atenção, onde você estava, ó as ilusões, né, ó as paranoias, ó eu indo lá para o futuro, já criando realidades mil, olha eu me baseando e reagindo de um passado, como eu disse, às vezes a gente está reagindo já com resquícios remanescentes aí de vidas passadas, né, sim.
de vidas passadas, onde, né, ainda mais mulheres, né, que foram queimadas nas caças às bruxas, que foram torturadas, que foram, né, violentadas, a gente já sabe de tudo isso, né, acho que se você tem um mínimo de percepção, você já vai saber disso, né, isso foi um fato, e ainda é em muitos lugares do mundo, então como que é difícil, né, não ir para o passado e reagir frente a uma história que a gente carrega como humanidade, muito violenta, né, porque o patriarcado é uma cultura de violência, né? É uma cultura baseada principalmente no estupro e na violência. Então, eu violento para obter alguma coisa, né? Eu restringo para conseguir alguma coisa. Eu tiro dos outros para conseguir me manter ali. Então, a gente tem esse poder único, esse poder autoritário e totalitário, que silencia, né, os outros para se manter no poder. Então, o patriarcado é construído assim, né? O patriarcado é construído em cima desse modelo. E esse modelo geralmente só beneficia a alguns e não inclui todos. Então, como que a gente pode trabalhar no molde diferente? Como que então eu vou me incluir? Como que então eu vou praticar exatamente o contrário, né? Se eu quero lutar com o patriarcado, então eu vou lutar praticando outras coisas e não praticando o que ele me propõe, mas praticando sim aquilo que eu busco. Então a gente tira o foco do não, não quero isso, não acredito naquilo, então, porque a mente não entende esse não. Quando você fala assim, não tal coisa, você já está falando sim para essa coisa. Então vamos falar sim para aquilo que eu quero cultivar e manter, sem perder o foco, obviamente, daquilo que eu quero mudar. Não é isso, né? Lembra, feminismo, a gente vai continuar agindo dentro e frente àquilo que a gente quer mudar, né? Eu nunca vou parar de focar naquilo. A gente quer mudança, então que a mudança precisa acontecer com você. Então você precisa mudar a sua dinâmica dos pensamentos, sua dinâmica do sentir, a sua dinâmica da sua rotina, do seu cotidiano, que muito provavelmente não está te beneficiando, porque se estivesse te beneficiando, você estaria mais equilibrada, mesmo frente às adversidades. O que eu sinto quando eu mantenho uma rotina prática é que eu saio do eixo e volto mais rápido. Ao invés de eu ficar surtando, né? Como muitos ficam surtando e só vão oscilando entre níveis de surto um pouquinho mais, surto um pouquinho menos, a gente sai do eixo e volta rapidamente. Porque, opa, peraí, presta atenção, é aqui que eu tenho que ficar. Então, é importante tomar esses tipos de cuidado. Então, de novo, a pergunta: você está se cuidando? Você está dando atenção para si mesma antes de querer só ficar indo lá para fora fazer as coisas? A gente tem que ir lá fora fazer as coisas e voltar. Volta para dentro e falar, ó, agora eu tenho que fazer aqui para mim, fazer em mim primeiro. É aquela ideia de Jesus, né, que sai, vai para o deserto, se isola um pouquinho e volta. Todos nós, seres humanos, precisamos desse momento de isolamento, desse momento de ficar só consigo. A gente deixou muito isso, né? A gente deixou esses momentos de ficar lá consigo, fazer as coisas que você precisa para nutrir a tua saúde mental, a tua saúde emocional, a tua saúde física e a tua saúde espiritual. Sem cuidar mais de uma ou de outra, mas cuidando de todas igualmente. Então a gente precisa cuidar de todas. Então, como eu disse, a primeira sugestão para o físico, para mim, é yoga, dança, você pode fazer pilates, zumba, academia, arte marcial, não sei, aquilo que te fizer feliz, que funcionar para você. E aí depois você pode passar para os outros níveis, cuidar do teu emocional, cuidar do teu mental, né? Então, meditar, fazer respirações, trabalhar no nível espiritual aí com os seus guias de força, com os seus guias que te trabalham, as forças que você, né, acredita, né, e te sustenta. Aqui vale tudo que funciona para você. Se fortaleça mais. E aí a gente entra no terceiro item aqui do feminino, que é nós não estamos sós. O feminino não é igual ao patriarcado, que trabalha só, que trabalha ali isolado frente aos seus objetivos, e eu quero passar por cima de todo mundo. Não, a gente trabalha em conjunto. Nós temos que trabalhar mais num modelo de tribo, num modelo de parceria, né? Adoro o termo parceria. Riane Eisler sabe do que fala, né? Quando ela diz modelo de parceria, é o que vai quebrar as pernas do patriarcado. Por mais que eles reajam mais bravamente contra nós, isso já está ruindo há muito tempo, né? Então, nós precisamos parceria. É por isso que eu mantive, durante todo esse tempo, né, o ênfase no trabalho, de estar com as mulheres. Eu trabalho com mulheres e hoje já mais com homens também, então, mas principalmente essa energia do feminino de estar juntos, né? Então,
não deixar de estar juntos, por isso que eu mantive. Vamos lá continuar fazendo nossos trabalhos da jornada da heroína, vamos se juntar em grupo, vamos ficar juntas, vamos fazer o que a gente tem que fazer. E aí aquela que está mais debilitada vai se fortalecer com aquela que está se mantendo forte, aquela que está se mantendo forte vai ajudar aquela que está mais fragilizada. E assim nós vamos se ajudando, nós precisamos continuar nos ajudando. Se a gente se isola, se retrai, e se, né, vai para sua caverna já como um cachorrinho assustado, a gente já está cedendo espaço ao que eles estão querendo fazer. Eu vou fazer exatamente o que eles querem. Olha, eu te venci pelo medo. E o medo sempre é construído em cima de mentiras, de ilusões. E aí a gente acredita nas ilusões, nas mentiras, né? É sempre aquela ideia do Buda que põe a mão no chão e fala isso aqui, né? Para perceber. Por isso que eu falei do corpo, que é para pôr a mão no corpo e falar, opa, isso é uma grande mentira, isso é uma grande ilusão, eles estão querendo me enganar, me seduzir, me tirar de mim, porque assim eu fico mais fácil de manipular, assim eu fico mais fácil, né? Eu fico uma presa mais fácil, né? Então você precisa ficar forte, e a gente se fortalece na nossa disciplina e na nossa prática constante, ou seja, a gente precisa orar e vigiar, não só na mente, não basta só orar, só meditar, só ficar mandando energia, eu tenho que vir para o corpo, eu tenho que me alimentar melhor, eu tenho que cuidar melhor, eu tenho que movimentar esse corpo, tenho que lembrar que eu tenho corpo, que eu estou aqui, que isso ajuda a gente a diminuir o impacto do medo, o impacto das mídias, o impacto do que a gente ouve, o impacto do que a gente cria na nossa mente. E aí a gente fala, opa, eu estou aqui, presta atenção, porque é isso que eu sinto. Quando eu venho para o corpo é como se tivesse um alerta que fala, presta atenção, isso aí não é real, né? Não estou falando que o que está acontecendo não é real, tá? É só um... Não é real e é real, né? O que de fato é real? Mas não vou entrar nessas aspirações agora, está sendo mais prático aqui no vídeo, né? Então, esse lugar de cuidar desses níveis todos, tá? Até para que eu, estando mais inteira, eu possa atuar mais. Então, eu mantive muito esse foco de vamos continuar juntas, não vamos deixar de ficar juntas. Estejamos juntas, não só entre mulheres, mas com pessoas que partilham dessa mesma perspectiva, sem excluir quem não partilha, porque se a gente exclui, a gente está sendo de o quê? Ditatorial, estamos sendo dominadores, estamos sendo violentos, estamos sendo agressivos. E a ideia toda do sair do patriarcado é ser inclusivo, né? É criar alianças, é o princípio da comunicação não violenta, conseguir ouvir as necessidades do outro, porque todo mundo tem suas necessidades, e quanto menos necessidades a gente não consegue deixar o outro falar, mais agressivo e violento ele se torna. Então não adianta a gente criar uma bolha, né, edílica, onde só tem coisas maravilhosas ao meu redor e eu ignoro o resto. Não é assim que a gente muda nada, porque aí a gente já parte para o princípio patriarcal, que é o excluo as coisas. O patriarcado exclui as partes que ele coloca como pecaminoso, como demoníaco, né, como inadequado. E aí a gente continua sendo seres humanos pela metade, que negam os seus instintos, que negam as suas sombras, que negam as suas emoções e que vivem apenas no plano mental. Porque o patriarcado é isso, né? É um reino de planos mentais, né? A gente vive no reino mental, no reino cartesiano, no reino científico do lógico, e todo o resto não tem espaço. E a gente acaba fazendo isso, né? Eu estou percebendo que nesse meio desse bololô todo aí político, a gente continua fazendo isso, a gente continua agindo dessa maneira, excluindo, falando, né? Falando como se a gente tivesse a razão e o outro fosse estúpido. E a gente está fazendo a mesma coisa, com as melhores intenções, mas fazendo a mesma coisa. Então a gente precisa tomar muito cuidado, a gente continua sendo e agindo com as armas patriarcais. E é difícil para você, é difícil para mim, é difícil para todos nós. Nós estamos aqui tentando fazer diferente. Todos nós somos filhos do patriarcado, todos nós fomos criados de uma forma machista. Não adianta dizer que não fomos. Talvez menos, talvez mais, mas todos nós aprendemos essa realidade. Só que a gente não pode ficar assim, tipo, é isso e ponto, eu sou assim. Não, a gente é assim. E aí, a partir dessa percepção de eu sou assim, eu quero mudar, eu quero ser o meu melhor, não vou me conformar, eu sou assim, o mundo é assim. Fazer o quê? É karma. Karma é ação, karma não é ficar parado achando que é isso, se conformar no sentido de, tudo bem, vou me conformar que essa é a realidade. A gente se conforma com aquilo que a gente não pode mudar, mas sempre tem
o que eu posso mudar? Tem a parte que eu não posso mudar e tem a parte que eu posso mudar. A gente aqui está atuando na parte que eu posso mudar. Agora, se eu fico assim, então é isso, ponto final, então não dá, né? Aí a gente desiste de tudo, porque o que a gente está fazendo, afinal, acordando todo dia ser assim? Então, né? Entregamos os pontos. Muitas coisas, né? Mas, em meio a tudo isso, eu gostaria muito que nós cultivássemos outras perspectivas, né? Eu acho que é importante a gente sair de cima do muro no sentido até do nosso viver, sabe? Eu percebo que muitas pessoas ficam em cima do muro exatamente porque a gente dissociou as coisas, né? Como o patriarcado é muito cartesiano, ele separa muito as coisas. Então, é como se o espiritual tivesse seu espaço, o político tivesse seu espaço e as coisas não se misturassem. Então, a gente fica tipo, não vou falar sobre isso aqui, ou eu não vou agir aqui. Eu não vejo sentido nenhum quando a gente está trabalhando com o feminino e o masculino integrados em separar as coisas. As coisas todas acontecem em todos os âmbitos. Dentro da sua casa, dentro da igreja, dentro do seu círculo, dentro dos seus trabalhos, dentro do seu consultório, dentro do seu corpo. O tempo todo nós somos seres políticos, espirituais, carnais, emocionais. Nós somos um pouco de tudo isso. Não há separação. Então, não tem como eu falar, só vou falar sobre isso aqui, só vou fazer sobre isso, aquilo. É essa atitude que faz com que a gente perca muito, com que a gente continue se separando, se fragmentando, porque a gente continua vendo as coisas fragmentadas, e o feminino é essa grande linha, né? Então, imagina uma agulha com uma linha que vai conectando tudo, unindo tudo e percebendo que tudo está interligado. Não tem uma coisa que não atue e afete o todo. Então, uma parte afeta o todo afeta a parte. Então, a gente tem que começar a parar de ver as coisas como segmentadas, como opostas, como separadas, destituídas uma da outra. Porque isso está fazendo com que a gente não consiga compreender diferentes pontos de vista, que a gente não consiga chegar ao outro, porque a gente está criando abismos uns entre os outros, trincheiras, né? A gente está entrando na vibe patriarcal, né? Vamos guerrear, nós somos separados, né? Nós não conseguimos nos entender. Eu sou mais esperto e inteligente do que você. E aí a gente começa a criar e a reforçar os desequilíbrios. E para isso a gente precisa muita, muita, muita consciência, né? Mudar muitas consciências, sair dessas velhas crenças, desses velhos paradigmas que estão fazendo com que a gente fique parado, congelado num lugar, sem crescer, né? E aí a gente se movimenta em direção a algo e não consegue fazer nada, executar nada. Então, precisamos nos cuidar mais. E aí, cuidar de todos os âmbitos, de todos os níveis, em todas as perspectivas, tá? Então, eu vou continuar chamando todo mundo para se juntar. Não vai ter jeito. Vou chamar você para sua responsabilidade, sim, porque você precisa, sim, ser mais responsável por si, porque senão você vai lá e vai bradar ao outro e vai perceber que você está fazendo isso porque você está se descuidando, tá? A gente tem que agir no mundo, mas desse lugar mais maduro, né? Mais firme, tipo, estou firme em mim e a partir daqui eu consigo realmente falar com o outro. Sabe por quê? Porque aí você tem as suas necessidades atendidas. Você precisa ser responsável por atender as suas necessidades. Enquanto você não é responsável em atender as suas próprias necessidades, a gente vai sair no mundo querendo que os outros atendam as nossas necessidades. E eles não vão atender, porque eles não estão atendendo as deles. Então, é um monte de crianças com as suas necessidades não atendidas, né? Porque o patriarcado é feito de crianças, né? Crianças tiranas, crianças mimadas. Então, como que a gente sai desse lugar, certo? Então, precisamos nos cuidar, precisamos ser responsáveis sobre a nossa saúde física, saúde mental, saúde emocional, saúde espiritual. E a partir desse ponto saudável e mais equilibrado dentro do que possível, porque o equilíbrio não é uma constante, o equilíbrio ele vai acontecendo no próprio desequilíbrio, eu consigo atuar melhor no mundo, tá? Então, esse é o primeiro lugar. Preciso fazer isso para que algo aconteça. E eu estou aqui para te ajudar você a se cuidar, tá? E ajudar a lembrar você que você precisa se cuidar, porque tem muita gente que tem as formas de se cuidar e simplesmente não usa. Aí dá vontade de dar aquele puxãozinho de orelha de professora mesmo, né? Meu lado capricorniano gosta de puxar a orelha e falar, como assim?
vamos lá, né? A segunda coisa é que eu vou continuar, principalmente nesse período, chamar vocês mais para estarem juntas. Por isso que eu não deixei de divulgar o meu curso, não é só porque eu preciso trabalhar, obviamente, preciso me sustentar, mas é porque eu sei da importância que é nós mulheres estarmos juntas, tá? Então, eu continuo te convidando para estar junto comigo, né? Mesmo, fisicamente, se você pode, e online, se é o que você pode, tá? De estarmos juntas, trabalharmos juntas para não esquecermos tudo que a gente conquistou até agora. A gente conquistou muita coisa, resgatamos muita coisa da nossa história, da nossa ancestralidade para abrir mão agora. Nosso maior ato político é não abrir mão daquilo que nós resgatamos como saberes femininos, né? Nós somos guardiãs dessa sabedoria. Assim como os homens também estão fazendo os resgates deles do sagrado masculino e resgatando aquilo que também é de direito deles, que também o patriarcado tirou. Então, não é momento de abrir mão de si e nem de tudo aquilo que a gente conquistou, porque é isso sim que vai transformar muitas coisas. Mas a gente não pode dissociar as coisas. Não é só porque eu trabalho com espiritualidade que eu vou dissociar o político, o social. Tudo precisa trabalhar junto. Nós precisamos ser integradas. E essa é a integração que faz a gente ser coerente, né? E eu prezo muito a coerência. Eu acho que a gente ser incoerente é muito bizarro, né? Dentro de uma consciência que a gente desenvolve, né? Então, precisamos focar nisso, precisamos estar juntas. E eu vou, na quinta-feira, fazer mais um chamado para vocês estarem juntas de uma outra forma que veio aqui, inspirada por a minha professora, uma das minhas astrólogas aí, que eu gosto muito, que fez aí um movimento, gostei muito, falei, acho que isso pode ser bem útil agora, nesse momento crítico que a gente está vivendo no mundo, né? Então, se você tiver alguma coisa para compartilhar comigo, perguntar, pedir, querer conselhos, qualquer coisa, estou aqui com você, pode deixar no comentário. Se você fizer agora, eu falo agora, ou se você fizer depois, eu falo depois, eu estou aqui nesses mais 5 minutinhos para ajudar, tá? Porque nós precisamos nos ajudar. Tanto a dar esses toques de, corda, olha aqui, presta atenção nisso, presta atenção naquilo, porque esse é meu papel, basicamente, também, né? É lembrar de algumas coisas, porque eu me lembro. Então, eu venho aqui te lembrar também e te ajudar. Estender a mão, estender o olhar, o ouvido, a boca, para a gente estar mais próxima, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no Insta. Tem. Ana pode falar como o patriarcado cria isolamento na vida das mulheres ou até uma alienação da energia feminina. Acho que eu já falei, não? Se eu não falei alguma coisa, se eu não falei, eu acho que eu já falei sobre isso em Fê. Eu fiz até um vídeo sobre a solidão feminina. Tá lá no canal do YouTube. Eu falei sobre a solidão feminina porque essa é uma das consequências mais aterrorizantes do patriarcado, que é isolar a gente. E eu percebi como criou, né? O patriarcado é muito espertinho, ele cria uma guerra entre mulheres, né? Eu vejo as mulheres aqui de esquerda e de direita se matando entre si, né? As que, né, se colocam como feministas, colocam como não feministas, que para mim não faz sentido nenhum ter alguém que não é feminista, porque tudo que a gente vive no nosso dia a dia hoje foi conquistado por feministas. Então, se você usufrui disso, você é feminista, né? A gente limita muito o feminismo, né? E a gente criou o patriarcado conseguiu colocar como que a gente fala? Como se fosse uma erva daninha, né? Como uma coisa assim, corroendo por dentro, tentando destruir, né? Então, o patriarcado nos isola e nos coloca uma contra as outras. A gente cai nessa armadilha, estamos perdendo tudo que a gente conseguiu até agora. Então, fique esperta, mulheres, fiquem espertas. Não estamos aqui para isso. Nós estamos no centro do nosso ventre, do nosso coração, da nossa alma. É a partir dali que a gente tem que se movimentar, tá? Não é uma questão de lados opostos, esquerda e direita, que para mim é feminino e masculino separados. É uma questão de centro, eixo, né? Volta para o eixo e a partir desse eixo vamos fazer diferente. Vamos fazer diferente. Eu quero fazer diferente. Meu convite sempre vai ser para a gente fazer diferente, sempre. Não vou te convidar para outra coisa porque não é o que eu acredito, tá? E não é o que eu vejo funcionar. Então, Fê, te aconselho lá no canal, se você quiser saber mais, assistir o vídeo Solidão Feminina, tá? Que eu já falei há um tempo atrás. E eu tô aqui para ajudar, tá? Para ajudar vocês a saírem desse lugar, tá? De medo, de ódio, de agir como o patriarcado age ou como o machismo age, para a gente criar um novo mundo juntas, tá?
Então, meu chamado continua sendo autorresponsabilidade, autocuidado, né? Nutra-se primeiro e supra suas necessidades para que você possa sair no mundo, não vomitando, mas sim somando, incluindo e aproximando, tá? E vou te chamar mais uma vez, se você quiser e puder se juntar ao curso Mulher Integrada. Nós vamos estar juntas trabalhando com essas duas energias, feminino e masculino, porque elas precisam ser olhadas. Não adianta, a gente não vai mudar nada se a gente também não olhar para esse masculino que está ferido dentro de você e que muitas vezes é o que te move para ser machista, para ser patriarcal, para ser ódio, dominadora e querer convencer os outros de uma verdade única. E olhar para esse feminino a partir de um outro lugar e criar uma parceria interna, tá? E na quinta-feira eu vou te chamar para uma outra coisa aí também, mas só na quinta-feira, tá? Eu tô aqui de verdade por vocês, por mim, acima de tudo, eu tô aqui por mim também, porque quando eu falo eu me lembro. E quando vocês ouvem, vocês também se lembram. E que a gente possa lembrar mais e mais umas às outras daquilo que importa e daquilo que é real. O resto, fiquemos mais fortes do que as ilusões, do que os ventos não favoráveis, do que a adversidade, do que a tormenta, porque nós já passamos por coisas muito piores e nós não estamos mais sós. Você não está mais só, ok? Estou aqui, qualquer coisa deixa aí nos comentários, que a gente troca, que a gente cresce, que a gente soma forças.